Fala, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui nosso podcast e hoje estamos aqui com o nosso convidado especial, amigo, irmão, presbítero Leonardo Mesquita, ele que é o dono aí do canal Avivamento da Última Hora. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, presbítero Marcelo Augusto. É um prazer, primeiramente, dizer que é um privilégio, né, de estar aqui fazendo esse podcast junto com você no canal Marcelo Augusto de Lima, um canal que já tem uma carreira, né, toda uma trajetória do seu trabalho que é belíssimo, um trabalho muito que dá gosto de se ver, vamos dizer assim, né? E eu fico feliz de poder participar dessa entrevista, desse momento tão... É mais uma conversa entre amigos, né, irmãos, já que nós somos hoje colegas de ministérios, né? Fazemos parte do mesmo ministério, para mim é um privilégio, né? E, não, meu canal ainda está crescendo. Né, nós estamos no começo, estamos no princípio ainda. Apesar de ter muitos anos, eu parei de postar vídeos. E aí agora estamos novamente dando vida ao canal, né? E você também, com o seu canal, a gente vai trocando as ideias e as coisas estão fluindo, né, irmão? Sim, sim. O negócio é não parar. É não parar. É assim, eu fico maravilhado de ter assim, todo... Para você entender, né, um pouco quem é o presbítero Leonardo Mesquita, a gente veio da obra missionária do estado do Pará, sou natural do Pará, né? Sou paraense, junto com a minha esposa, Ana Cristina, que nesse momento está ali no trabalho. E a gente veio aqui para fazer esse momento gostoso, para você conhecer um pouquinho da minha história. O Marcelo Augusto dispensa as apresentações, né? A gente veio do estado do Pará, estamos há quase um ano aqui na cidade de Cariri do Tocantins, uma cidade hospitaleira, acolhedora, né? E a gente tem aprendido muito e tem também trocado experiência com o nosso irmão Marcelo Augusto, já falou. A gente chegou aqui no dia 9 de outubro de 2023, né? A gente veio com o propósito principal de fazer a obra do Senhor e como todo início tem as suas dificuldades, conosco não foi diferente, né? Mas do meio de todas essas situações, a coisa mais gostosa o privilégio que eu posso dizer que Deus me deu de ter conhecido o presbítero Marcelo Augusto, né, como pessoa, como irmão em Cristo Jesus, e que com a experiência que ele já tem, eu vim do Pará apenas com a coragem, né, não entendia nada de YouTube, e aí ele foi junto com a experiência que tem, me ensinando, me instruindo, e a gente foi aperfeiçoando aquilo que aprendemos, né. Hoje o canal Avivamento da Última Hora, estamos com 916 inscritos, né, quando nós chegamos aqui era 263, por aí assim, mais ou menos. Está crescendo, né, e como o presbítero disse que o dele está com 4 mil e pouco, está crescendo, imagina o nosso está engatinhando, né? E hoje você tem um programa Pão Diário, todos os dias. A gente tem um programa Pão Diário bem enfatizado, de segunda a sexta-feira, que também teve primeiramente a orientação, né, assim, de Deus na vida do presbítero Marcelo, disse, por que você não fazer um programa, né, contínuo, isso vai ajudar o teu canal a crescer. E aí ele falou, eu tenho um programa Palavra de Vida, né, que eu fiz programa da escola bíblica, mas é bom ter um programa diário, e a gente criou ali naquele primeiro momento o programa Pão Diário. Quando a gente começou, não sabe... Pensa, né? Tem sido benção aí. Tem alcançado muitas pessoas. Sim, e o mais importante de tudo isso, né, a gente tem humildade no coração, aí eu venho aqui com ele, irmão Marcelo, o que é que o senhor acha, o que é que está acontecendo? Ele vai me falando, olha, que tem que melhorar aqui, melhorar essa parte aqui, e a gente tem procurado dar um produto, né, vamos dizer assim, os vídeos de qualidade, com a ajuda do Marcelo, capa, fundo musical, né, e aí a gente tem buscado cada dia também, para não ficar só na fiusa, né, como lá no Pará, do Marcelo Augusto, né, daquilo que ele nos ensina, a gente procura também se esforçar, porque eu acredito assim, que quando você, alguém te dá uma instrução e você fica só dependendo daquilo, chega um momento que cansa, né? E a gente procura também dar uma cara diferente daquilo que represente. Assim como o Marcelo, para ele já não é a dificuldade, né, de ter as ideias. Olha, criei um short novo e tal, e a gente vai se inspirando nisso aí, né? É isso aí. É um trabalho que... Vai fazendo, vai surgindo as ideias, e a gente vai botando em prática e vai vendo que dá certo. Inclusive, eu gostaria de pedir para você que está nos assistindo, se você está gostando aqui deste programa e curtindo, deixe o seu gostei, o seu curtir, o seu comentário. E se não é inscrito, se inscreva aqui no canal. A gente
estar podendo bater esses bate-papos, né, com os irmãos, e dando continuidade a este programa. Léo, eu quero lhe fazer uma pergunta a respeito da sua vida pessoal, sua experiência com Deus. Como foi a sua experiência com Deus? Você aceitou Jesus quando? Já tem quanto tempo que você aceitou Jesus? Como é que é a sua jornada caminhada com o Senhor? É uma boa pergunta, né? A gente nasceu no Evangelho, lá na cidade de Tucuruí. Meu pai conheceu minha mãe por correspondência, por carta na época, né? Aí eu nasci no Evangelho, mas eles se separaram, eu tinha menos de 8 anos de idade, e acabou que a gente se distanciou da igreja, né? Devido, como a instituição família, ela se desfez, a gente acabou indo para o mundo, né? E a gente aceitou, nasceu no Evangelho, fui batizado com o Espírito Santo com 5 anos de idade, num momento de oração, do ciclo de oração da igreja a qual a gente fazia parte, que era a Assembleia de Deus, e a gente foi batizado, e depois desse momento, há menos de 7 anos, meus pais separaram, eu acabei saindo da igreja, retornando para a presença de Deus aos meus 19 anos. Foi quando eu fiz uma nova aliança com Deus, e naquele primeiro momento eu não consegui firmar, ter aquela firmeza de servo, mas sempre com aquele desejo, mas aos meus 25 anos, eu disse para Deus, Deus, eu não quero te servir só de lábios, eu quero te servir e ser a diferença por onde eu passar. Eu sei que não vai ser fácil, como não é tão fácil até hoje, né? Mas, graças a Deus, o Senhor firmou os meus passos, e eu nasci na cidade de Tucuruí, no Pará, e ainda muito jovem vim para a cidade de Orém, ainda criança, e foi um período que a minha mãe não estava na igreja, e a gente passou um tempo distanciado. Voltei já quando eu constituí família. Aos meus 19 anos eu aceitei Jesus, me reconciliei, e não foi fácil a caminhada, mas aos 25 anos foi que eu tive uma firmeza maior, e ali veio a primeira promessa de um culto de jovem, onde um pregador jovem disse assim, quem quer ser ganhador de alma para Jesus? E eu fui um dos primeiros que cheguei lá e disse, eu quero. Só que quando eu dobrei meus joelhos ali, junto com os demais, ele disse, agora deixa eu falar uma coisa para você, que quer ser ganhador de alma. Não é fácil. Você não espere elogio, não espere alguém te ajudar, não espere alguém que te incentive, não. Você tem que procurar fazer isso sozinho. E ali eu confesso que, e teve outra promessa, disse assim, e eu vejo você sendo um pastor de almas. Você vai pastorear campo. E aí eu fiz a pergunta para Deus, Deus, como eu vou ser pastor se eu nunca fui nem dirigente de congregação? Né? E ali, depois dessa promessa, eu passei mais ou menos 15 anos para vir dirigir congregação. Não sou pastor ainda, sou presbítero, mas tenho essa promessa e eu creio que no tempo de Deus vai acontecer. E é algo assim, como um dia até uma senhora me perguntou, tu tem desejo de ser pastor? Eu disse sim, tenho desejo. Porque o mais importante não é você só ter esse desejo, é você buscar, cada dia aquilo que almeja, como o apóstolo Paulo ele vai dizer, é aquele que almeja um psicopado, boa coisa deseja, né? E aí o tempo veio passando, hoje a gente já dirigiu algumas obras no Pará, aqui a gente ainda não dirigiu nenhum trabalho ainda, mas estamos aguardando no Senhor, e foi assim a minha trajetória até o presente momento, né? A minha vinda especificamente para o Cariri, ela há 3 anos atrás, o meu tio que já mora aqui na cidade, dizia, vem para cá, o Cariri é bom, vem fazer obra junto conosco e tal, e eu disse, não, eu vou. E aí estava me arrumando para me organizar, mas ali Deus abriu uma porta de emprego, eu precisava naquele momento, não tinha condições para vir para cá, só que depois de 3 anos, o Senhor disse, o momento é agora. E esse mesmo tio meu sofreu um acidente, lá em cidade de Montes Claros, indo para a cidade de João Molevade, em Minas Gerais, e ali a esposa dele perguntou se ele tinha como vir para cuidar do meu tio. E na minha saída de lá, tinha uma missionária amiga minha lá em casa, a missionária Cleia Vilena, esposa de um presbítero amigo meu no Pará, e ali ela vai acontecer algo que Deus usa ela naquele momento, de forma extraordinária, dizendo para mim desta maneira, o Senhor manda te dizer que tu estás indo para lá e tu vai voltar para buscar somente a tua esposa, porque eu te levarei para aquela cidade, e
E ali eu senti Deus falando naquele negócio, eu digo, eu creio nisso. E quando eu retornei, meu tio já bem melhor, se recuperando do trauma do acidente, e aí voltei para o Pará. E a minha esposa pergunta, e agora, meu amor, qual é a direção? Cariri do Tocantins. Olha só. E aí, E hoje está aqui. estamos aqui. E nessa trajetória, o que eu mais amo na vida da minha esposa, que ela é uma mulher de Deus. E quando ela viu Deus falar ali, ela tomou posse da palavra. E eu disse para ela, disse, e agora, a gente vai para o Cariri. Como é que a gente vai? Vamos de ônibus. David, nós chegamos aqui só com o que deu para trazer na mala. A roupa na mala. E teve a esposa de um obreiro que disse para minha esposa dessa maneira, o obreiro que veio me deixar lá no terminal, eu não teria coragem de ir. Então a gente vê nisso aqui primeiramente, que você que tem um chamado de Deus na obra missionária, você tem que ter coragem, porque nesse momento, se você ouve uma palavra dessa aí, se você não ter certeza do teu chamado, você recua. E a esposa é uma boa parte do ministério, né? Sim. Porque se a esposa não acompanhar, porque muitas das vezes o marido, né, tem o chamado de Deus, mas a esposa não tem. Não tem. Né? E nesse caso aí, realmente, a sua esposa é uma companheira mesmo. Né? Sim. De obra, de ministério, de vida, para tudo. Sim, eu sempre costumo dizer, quando eu estou pregando, que a minha esposa, se eu disser, amor, tem uma missão pra gente na Lua, ela não pergunta como a gente vai, ela diz assim, cadê o foguete que a gente vai para lá? Assim, ou seja, para ela não vê a dificuldade. Mas eu também tenho uma coisa assim, junto com a minha esposa, que sempre quando foi para mim vir para o Ministério Ciência de Seta, eu não vim diretamente para o Ministério Ciência de Seta. A gente se congregou um período com meu tio, depois se congregamos na Assembleia de Deus Nova Jerusalém, né, o Ministério das Missões, com o pastor amado pastor Antônio, né, que nos acolheu, não só ministerialmente, mas como pessoa, grande homem de Deus, um grande obreiro missionário, tem a chama missionária no coração, né? Mas a gente começou a orar porque a gente sentiu, inclusive lá veio a missionária Kelly de Goiânia, veio pregar num congresso lá e disse, tem 3 portas diante de ti, 2 não é de Deus e uma é. E aí eu peguei e fiquei pensando, eu digo, emprego não é, essa porta é ministerial. E aí eu vi que eu já tinha passado lá pelo meu tio, no ministério dele, estava ali na Assembleia de Deus Missões Nova Jerusalém, e eu digo, não é aqui, então tem uma terceira. Então, no final do ano, eu fui convidado para pregar na igreja, na cidade de Seta, num culto de círculo de oração, e ali eu pregando, naquele momento eu não senti nada, prefeito. Aqui que Deus me quer, eu não senti isso. Só que, de repente, do final do ano, quando Deus falou isso através da missionária, eu comecei a pedir para Deus onde era que o Senhor me queria. E logo o Senhor me mostrou que Ele colocou o desejo no coração, é aqui na cidade de Seta que eu tenho que estar. Só que a minha esposa disse, eu não sinto no meu coração isso. E aí eu disse, por onde nós passamos, sempre nós tivemos a concordância, vamos fazer 3 dias de propósito, e se Deus colocar no seu coração é porque é de Deus, se Deus não colocar, não é, e nós não iremos para lá. E durante esses 3 dias nós li a palavra, aquilo não falava comigo, meu Deus, essa palavra eu não estou entendendo essa palavra. Mas quando terminou os 3 dias do propósito, que era meia-noite, ela disse, amor, eu entendi nos 3 dias da mensagem, que é lá que Deus nos quer, e é para lá que nós iremos. E aí no dia, acredito que dia 8 de janeiro, nós fomos apresentados para a igreja com os obreiros diácono e a minha esposa no ministério, né? Da Cia de Seta. E graças a Deus tem sido uma bênção. Né? Tem sido uma bênção. E aí, é interessante, presbítero, que naquele momento que o pastor falou que queria conversar comigo, antes do final do ano, eu estava de joelho dobrado lá e o Senhor disse assim, eu quero um culto de libertação aqui às sexta-feira. Falei, mas meu Deus, como é que eu estou entrando agora, como é que vai ser isso, né? E aí eu comentei com o presbítero Flávio, que é o nosso colega de ministério, e ele falou com o nosso pastor, e aí o pastor disse, não, é uma boa ideia. E aí colocou eu e o presbítero Marcelo para dirigir o culto à Sexta da Vitória. Então, paremos agora um pouquinho, vou ter que viajar, mas quando a gente retornar, a gente dá continuidade, né? Uma nova campanha, fizemos 2, né? Que a primeira foi o Vale de Osso Seco, foi isso? Foi. E a segunda foi Não, primeiro foi o 7º mergulho de Namã. Foi Namã. E depois o Vale de Osso Seco, onde foi os nossos pregadores, né? Que você que queira ver lá, tá lá no nosso canal Avivamento da Última Hora, os cultos ao vivo, né? E aí a gente chegou aqui no Cariri com
primeiramente, confiando que Deus iria bradar na nossa vida, né? E aí eu conversando com um amigo meu por telefone, o Diácono Noé, em São Caetano de Odivela, no Pará, ele disse, eu vejo uma unção nova descendo sobre a tua vida. Falei, meu Deus, é forte. Ele disse, não vai demorar. E aí ele me falou isso com uns 15 dias depois, meu pastor me chama e diz, vamos orar, porque no final do ano eu vou te separar para o presbitério, eu vou voltar para o ministério, e graças a Deus o ministério aprovou a nossa consagração e fomos separados para o presbitério da igreja, né? E Deus cumprindo mais uma promessa. Mais uma promessa, né? E as coisas estão fluindo, né? Estão fluindo. Falando em fluir, a gente acaba se emocionando, esquecendo alguns detalhes, mas que a gente pode estar enfatizando. Quando nós chegamos aqui, estava tendo um momento de doações de terreno da prefeitura, né? Ah, sim. Teve a doação dos terrenos, e uma foi em outubro, se eu não estou enganado, quando nós chegamos, acho que no final de outubro, aí a gente não pôde participar. E aí a gente se inscreveu novamente aí quando eu cheguei lá para ver a irmã da Ação Social, que é uma serva de Deus, a irmã Adriana, disse, olha, deu indeferido o seu processo. Aí deu indeferido, mas tem aqui aí ela mostrou lá um modelo, né, do presbítero Ricardo, que tinha feito uma defesa para a esposa dele, mas ela não conhecia o presbítero, ia conhecer logo em seguida, que também é colega de ministério. Na época eu ainda não conhecia ele. E aí eu usei o modelo e fiz, e aí conversei com o pastor Antônio, a pessoa que fez, ela colocou que eu morava 8 meses aqui, e o que é que o senhor me diz? Ele disse dessa maneira, irmão, eu como pastor, eu não posso de maneira alguma dizer para você falar uma coisa que não é verdade. Fale a verdade que Deus é contigo nesse negócio. E eu fui para casa e ali eu fiz um breve, eu usei as portarias, tudinho, e lá embaixo eu coloquei que eu iria me defender, mas iria colocar para eles, né, que eu estava morando há 3 meses aqui já na cidade, que a gente já era eleitor da cidade, e eu sabia que o critério era de 6 meses para poder concorrer a essa vaga. Para ganhar o terreno. E ali a gente colocou que tudo que eu precisava que a comissão analisasse o meu pedido, não era uma defesa, mas sim um pedido, né? Que eles pudessem considerar e me aprovar para entrar nessa listagem. E graças a Deus eu fui aprovado. Só que para ficar mais gostoso ainda, quando eu cheguei lá, eu entrei na lista que seria prioritária, quando chego na hora de dar o nome, não, você não está na lista prioritária. Que eram mais de 160 lotes, era 150 lotes para 190 pessoas, mais ou menos. E aí você está na lista, que seria uma secundária, né, uma lista secundária, para 60 lotes, que depois foram 63, só que já tinha 160 pessoas para essas 60 vagas de lote, né? Só que ficou mais gostoso ainda. Quando chegou lá na hora, eles falaram que as 19 pessoas que não ganharam, que foram contemplados todos os lotes, seria colocado dentro da mesma urna na qual estavam nossos nomes. Eu disse, Jesus, tu é maravilhoso, né? E a minha esposa, com a fé tão grande, ela disse, vamos embora, vir para frente, que eu quero bater a foto quando tu ganhar o terreno. Olha só. Eu disse, eu creio, também não duvidei. A gente foi lá para frente e, para nossa surpresa, né, Deus, naquele momento, o locutor, amigo nosso locutor, ali que tive o privilégio de conhecer, o Messias Luciano, né, o locutor oficial todos os eventos da prefeitura, de agrosoja, enfim, é o locutor número 1 daqui da cidade. Era ele que estava fazendo o anúncio, e ele vai e chama o meu nome ali, Leonardo, e ele dá um suspense. E aí eu digo assim, eu não vou gritar, de repente eu posso pagar um mico, né? Mas de repente ele diz, da Silva Mesquita. E eu disse, glória, ali dentro, que todo mundo fica olhando para mim. Mas eu não podia fazer diferente. Foi uma vitória maiúscula de Deus na nossa vida, né? Ele pensa, e ali a gente ganhou melhor ainda, no centro da cidade, o lote. Melhor localização, né? Melhor localização, para a glória de Deus. Deus te quer aqui. Eu não tenho dúvida. Deus tem projeto por você nessa cidade, não tem? E grandes projetos, né? Eu acredito que Deus tem. Pergunta. Vale a pena ser crente, né? Sim, não resta dúvida. Mas ser crente na pessoa de Jesus, não é crente de só dizer, como diz o hino da Voz da Verdade que eu te falei, né? Eu só conhecia Jesus de ouvir falar, esse não serve para nós, tem que conhecer Jesus na verdade de coração, sentir quando você ora
você sentir que Jesus está perto de você ouvindo a tua oração. Pedir a Deus com sinceridade, né? Sim. Irmão, chegamos ao final do nosso programa, né? Sim. Um rápido bate-papo. Deixa uma mensagem que estão nos assistindo nesse momento aí. Sim. Eu gosto muito desse versículo que é da Salmo 92, verso 12, que vai dizer assim que ainda na velhice darão frutos e frutos viçosos, né? O Salmo 92, verso 12 vai dizer que o crente firme na pessoa de Jesus, em Deus, ele é comparado ao cedro do Líbano e à palmeira. E aí eu fui pesquisar sobre essas duas coisas, a semelhança das duas, tanto de uma árvore quanto a outra. A palmeira, o vento, ele dá, a ventania vem, o seu ramo, o caule desce e dá aquela impressão que ele vai quebrar. Só que quando a tempestade volta, passa, ela volta para a sua forma original, como estamos vendo nessa mesma posição aqui. Não é uma palmeira, mas vamos usar como exemplo. E o cedro do Líbano? Qual semelhança seria o crente ser igual ao cedro do Líbano? O cedro do Líbano, nos seus primeiros 5 anos de vida, alguns estudos vão dizer que ele não cresce o seu caule, ele cresce as suas raízes. Ele vai crescendo e ele vai descendo procurando os lençóis freáticos, onde ele possa ter água para se alimentar. E se ele tiver na sua trajetória uma pedra, a sua raiz ela abraça aquela pedra e continua descendo até chegar na água. Depois de 5 anos, o caule começa a crescer e chegando ao tamanho na sua idade adulta de 30 metros de altura, com uma copa de um diâmetro de 20 a 30 metros também de diâmetro de copa, né? E também o vento pode dar, não vai derrubar. Então, o crente que é comparado a essas duas árvores, ele está, primeiramente, pode vir a tempestade que vier, ele não vai cair, ele pode até ir lá embaixo, mas ele vai voltar para a sua forma original de crente, na pessoa de Jesus. E como o cedro do Líbano tem as suas raízes entrelaçada à pedra, essa pedra ela representa Jesus. Se nós descermos a nossa raiz e se abraçar na rocha inabalável que é Cristo, pode vir a tempestade, aí nós vamos crescer, mas crescer com consistência. Firmado. E aí tem mais uma coisa para a gente concluir, que se plantar o cedro do Líbano num vaso, ele não vai dar certo, porque as suas raízes não vai firmar. Aí ele vai ficar em tangui até a ponto de morrer. Mas se for colocado numa terra fértil, ele vai crescer, ele vai germinar e com certeza ele vai continuar firme. Essa é a palavra para você que nos assiste, é da parte de Deus. Continue firme como o cedro do Líbano e como a palmeira. Glória a Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Meus irmãos, se você gostou, deixa aí o seu gostei, se inscreva aqui no canal e que Deus em Cristo possa vos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus.